Antes de iniciarmos de fato o vídeo, né, os vídeos, a saga dos orixás, quero deixar bem claro a todos, primeiramente, que eu não sou o dono da verdade, e como eu costumo dizer, quem me acompanha sabe, não existe verdade absoluta. Até mesmo em solo iorubá, onde se cultua as divindades, os orixás, não existe a verdade absoluta, até mesmo porque o culto a uma mesma divindade pode variar de região para região, certo? Então, eu sempre costumo dizer, não existe verdade absoluta. E eu também não estou aqui para impor a ninguém verdade absoluta. Tudo que eu trago aqui é mediante a estudos, é mediante também a convívio de axé, a vivência de axé. Então, toda e qualquer informação que eu trago aqui, eu sei claramente que vai ter pessoas que vão gostar, vai ter pessoas que vão reprovar, eu sei que vai ter pessoas que vão acreditar, como eu sei que vai existir pessoas que vão desacreditar e querer até descredibilizar o meu conteúdo. Quando eu me propus a fazer a saga dos orixás baseado no culto iorubá, não sou doutorado, não sou mestrado, não sou viajado, certo? Porém, sou uma pessoa estudiosa, autodidata, vamos dizer assim, e tenho fome, tenho sede de conhecimento. E simplesmente quando eu trago um conteúdo aqui, não é querendo modificar, não é querendo acabar com a religião de matriz africana aqui no Brasil, o candomblé, certo? É simplesmente trazer o conhecimento. Eu acho que conhecimento ele agrega, ele serve para somar. Óbvio, vai existir diversas pessoas, eu tenho plena consciência disso, que irão me atacar, que irão tentar de alguma maneira me defamar, até mesmo por não concordar com o meu tipo de trabalho que eu trago aqui no canal no YouTube, certo? Tenho plena consciência disso. E também foi até um dos motivos o qual eu demorei para começar de fato a postar os vídeos, para tentar trazer um conteúdo bacana, que não agredisse tanto o culto brasileiro, porém que trouxesse um conhecimento sobre as divindades iorubais. Torno a dizer, não quero aqui, de hipótese alguma, acabar com o culto do candomblé. Eu acho que é importante sim trazer o conhecimento para muitos que não obtêm deste conhecimento. Como eu já disse, qualquer tipo de conhecimento ele serve para agregar. Não estou aqui para comprar briga com o senhor, ninguém. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais light. Porém, eu sei que os demais vídeos, especificamente alguns, vai trazer bastante discordância, bastante debate, e muitas pessoas não vão gostar. É aquela questão. Eu, quando me predispus a fazer o canal, a criar o canal, a dar minha cara a tapa, eu tinha consciência plena de tudo isso. Me joguei, estou aqui e não vou parar, não vou desistir. Por conta de ataques, por causa de ameaça, por nada. Certo? É aquela questão. Se você não concorda, ok, é um direito seu. Respeito a opinião, respeito a decisão de quem não concorda, de quem não gosta. É simples, é só não seguir aqui o meu canal. Eu não ando pedindo a ninguém, nem exigindo que ninguém me siga. Tanto que se eu tivesse
o interesse, a fome de seguidores, eu estaria fazendo como muitos youtubers por aí, que vivem 24 horas para o YouTube. Eu estaria aqui todo santo dia postando vídeo, todo santo dia fazendo live. E para quem me acompanha sabe que eu às vezes até demoro de postar conteúdos aqui, que muitos até me cobram nas redes sociais. Então, para você que não concorda, para você que não gosta, só lamento. E a única coisa que eu posso lhe dizer é: não assista, não siga. Não estou aqui pedindo seguidor a ninguém. Agradeço a todos que me acompanham, agradeço o apoio que eu recebo de todos, mas ninguém é obrigado a concordar nem aceitar meus pontos de vista, certo? Quando eu trago um conhecimento aqui, é simplesmente para trazer uma elucidação, um conhecimento. Eu acho que, independente de estarmos no Brasil, eu tenho consciência plena de que muitas coisas que se pratica dentro do candomblé, infelizmente, houve influências na época da escravidão, quando os escravos vieram para o Brasil, houve adaptações devidos a algumas influências externas e também por questão de adaptação mesmo, por falta de elementos, por falta de locais adequados para o culto. Então, teve esta modificação, teve esta adaptações. Ok. Sei também, culturalmente falando, muitos rituais que são feitos em solo Yorubá aqui não seria permitido. Então, quando eu trago um conteúdo falando sobre o culto original, o culto tradicional, o culto Yorubá, não é querendo tornar o candomblé africano, não. É simplesmente para trazer o conhecimento das divindades a qual a gente cultua aqui. Simplesmente isso. Então, certo? Peço a todos vocês que me seguem, que me acompanham, que gostam do conteúdo, por favor, se de fato vocês gostam do conteúdo, é até uma forma de me incentivar, deixa o like, curtam os vídeos, comentem. Isso ajuda não somente ao canal, mas também a me motivar para trazer esses conteúdos para vocês, certo? Desde já agradeço a todos e bora lá pro tema de hoje. Colofé, pra quem é de Colofé, Mutumbá, pra quem é de Mutumbá, Mucuyu, pra quem é de Mucuyu, Aburu, Abuie. Andei sumido um tempo aqui do canal, não somente daqui do canal no YouTube, mas como também nas redes sociais do Instagram e do Facebook. Para quem me segue lá, percebeu a minha ausência. E por alguns problemas pessoais, também precisei desse tempo, certo? Mas, como prometi, certo? Atrasadérrimo, mas estou aqui para cumprir a saga do vídeo, falando sobre cada orixá do panteão Yorubá que cultuamos aqui no Brasil, certo? E hoje iremos abordar o tema Exu. Já tem um vídeo aqui no meu canal, certo? Sobre o orixá Exu, porém, como eu me comprometi a trazer informações sobre todos os orixás a qual cultuamos aqui no Brasil, então vou dar início pelo orixá Exu, ok? Abordaremos neste vídeo o orixá Exu, o principal orixá do panteão Yorubá, aquele que deve ser lembrado e cultuado a todo momento. O primeiro a ser louvado em todos os rituais. Aquele que carrega e transmuta todo o axé. Aquele que transmite a riqueza. Aquele que reequilibra o axé.
Não vamos falar aqui sobre as entidades batizadas como Exus e Pombogiras. Vamos falar da divindade Yorubá Exu, o orixá Exu. Não é possível que nos tempos de hoje ainda existam pessoas que associam a divindade Exu ao demônio cristão, como ser do mal. É de suma importância entendermos que Itã não se deve levar ao pé da letra. Mais para frente vocês vão entender, certo? O motivo qual eu estou falando isso, certo? É uma opinião minha, certo? É uma fala minha, Odesfurá. Eu costumo comparar, embora eu não sigo a Bíblia cristã, eu não sou cristão, assim como o culto ao orixá também não é cristão, mas eu costumo, para poder ficar mais fácil o entendimento, comparar os itãs, alguns itãs, como parábolas da passagem bíblica, que são alguns textos, certo? Onde fala algo nesse texto, mas querendo dizer uma outra coisa. Como se fosse uma metáfora, vamos dizer assim. Então, não devemos levar ao pé da letra os itãs. Até mesmo porque todo e qualquer ser humano pode criar um itã. E é justamente o que vem acontecendo, levando a um entendimento errôneo sobre os orixás. Muitos itãs, a qual são bastante conhecidos, muitos desses itãs de fato não provêm do povo iorubá, são criados aqui no Brasil. Então, infelizmente, alguns desses itãs famosos, conhecidos, propagados, acabam distorcendo a real natureza, a real força, o real significado e sentido do orixá aqui na Terra. Existe um itã que todo mundo já deve ter ouvido, todo mundo conhece, e se é contado muito dentro das casas de candomblé, que é a história de que Exu, que é a história sobre Exu, que ele usa um gorro vermelho de um lado, um gorro preto do outro, e que nesse chapéu, que são de duas cores, ele passa por meio de dois amigos esse que cada um enxerga uma cor, e por causa de Exu acabam brigando, enquanto Exu se diverte com a desarmonia, com a briga daqueles dois amigos, cujo qual um tema que o chapéu era vermelho, cujo outro diz que o chapéu era preto, e eles acabam brigando por conta disso, certo? E essa lenda que se conta sobre Exu, que não existe na Nigéria e foi criado aqui no Brasil, passa uma imagem deturpada do orixá Exu, que como se Exu tivesse o poder de fazer dois amigos brigarem, como se Exu fosse desordeiro, como se Exu tivesse aqui na Terra para brincar. Inclusive, uma das famas de Exu, da divindade Exu, do orixá Exu, é de que é um orixá brincalhão. E infelizmente, por conta de alguns itãs que são criados aqui no Brasil, é distorcido a imagem da divindade, é interpretado de uma forma errônea. Infelizmente, se criou uma imagem aqui no Brasil do orixá Exu, sendo um orixá totalmente ligado aos desejos mundanos, totalmente ligado à bebida, a sexo, à festa, à farra, ao dinheiro e por aí vai. E uma imagem totalmente distorcida e errônea
desta divindade. Exu é uma divindade tão importante que o axé ele emana de Olodumare, porém quem o controla é Exu. Exu ele é primordial dentro do culto. Ele é o organizador de axé. E erroneamente também dentro do candomblé, no início das cerimônias religiosas, tem-se o costume de dizer que vamos despachar Exu. O ritual do Ipadê quer dizer encontro, reunião. Então, quando se faz o Ipadê, estamos nos reunindo, nos encontrando com Exu e nunca despachando Exu. Estamos invocando, estamos chamando Exu para o nosso encontro, para que ele nos proteja e proteja a quem venha à nossa reunião, para que ele proteja o nosso templo, o nosso terreiro, para que ele tome conta da entrada e saída do terreiro de candomblé, da casa de axé. No momento ao qual nós despachamos a porta, como se é comumente dito, vamos despachar Exu, você não está despachando Exu, muito pelo contrário, você está invocando o Exu para que ele tome conta da porta da entrada do terreiro de candomblé, para que ele tome conta para que energias negativas não adentrem aquele recinto, para que pessoas negativas não adentrem aquele recinto, para que ele proteja a todos que ali estão em comunhão aos orixás, com os orixás. Se criou também um mito acerca da divindade Exu, sendo líder dos guardiões das entidades batizadas também de Exu e Pombogira, dos compadres e comadres, como eu costumo dizer sempre, certo? As entidades chamadas de Exu e de Pombogiras não têm nenhuma ligação com o culto à divindade Iorubá, com o culto aos orixás. São dois cultos totalmente diferentes, mas infelizmente por algumas semelhanças, inclusive no nome a qual os guardiões, as entidades também receberam, foram batizados como Exu e Pombogira, os compadres e comadres. Infelizmente, por conta disso, as pessoas associam a divindade Exu sendo líder dessas entidades. E isso é mito. Isto não existe. Torno a dizer, o culto à entidade não tem nenhuma ligação, não tem nenhuma correlação com o culto ao orixá. Com a grande influência da Igreja Católica, a divindade Exu, o orixá Exu, começa a receber um formato totalmente diferente em várias culturas, em vários povos, e ao longo dos anos, a figura de Exu, orixá, divindade Iorubá, foi erroneamente ligado ao diabo cristão, sem ter nenhuma ligação, sem ter nenhuma semelhança. Deixando bem claro isso aqui para vocês, certo? E isso não faz o menor sentido e não tem fundamento algum. A prática do sincretismo religioso, da ligação entre os orixás e divindades, certo? Foi importante, sim, historicamente falando. Foi uma forma que se encontrou, como eu já abordei isso também em alguns vídeos e live no Instagram, foi uma forma que os negros escravos trazidos para o Brasil encontraram de fazer com que o culto ao orixá sobrevivesse aqui no Brasil. Mas não existe correlação nenhuma, ligação nenhuma entre essas divindades e os santos da Igreja Católica. Tampouco não tem ligação nenhuma entre a divindade Exu com o demônio cristão. Os cristãos, quando passaram a ter contato com o culto aos orixás na sua terra de origem,
eles perceberam que em todos os locais aonde eles passavam, existia o culto à divindade Exu. Era um culto latente, era um culto famoso, bem conhecido, bem propagado. E todos os povos cultuavam esta divindade. Todos cultuavam e faziam rituais e oferendas para a divindade Exu. Lógico que cada um do seu modo, cada um de acordo com a sua tradição e conhecimento, mas todos cultuavam a mesma energia, a mesma divindade, o orixá Exu. Eles se deram conta o quanto essa divindade era popular, de grande força para o seu povo, e perceberam o quanto isso poderia ser perigoso para os europeus cristãos. Então se apropriaram da imagem da divindade Exu e associaram ao demônio cristão, ao diabo, com o objetivo de amedrontar as pessoas. Tanto que, se formos hoje, atualmente, pesquisar o significado da palavra Exu para a língua portuguesa, vai estar como diabo, como demônio. Uma estratégia que os europeus, o povo cristão, encontrou para demonizar, para estragar, né, vamos dizer assim, com a imagem dessa divindade que tinha tanta força, tanto culto entre os povos iorubás. Exu, ele não é o mal e não tem nenhuma personificação do diabo cristão. É importante também entender que dentro da cultura iorubá não existe a figura do demônio, tampouco de uma divindade que se tornou inimigo do Deus Criador, que se dedica a disputar almas com ele. Esta imagem é totalmente cristã. Para o povo iorubá, Exu, ele é bondoso, ele é belo, é o dono da paciência, do progresso, da prosperidade, do movimento, da comunicação, o guardião das casas, o guardião do Deus Supremo. É a divindade da tolerância, da disciplina, da alegria. Um Deus benevolente, amigo e fiel. Exu é a evolução. Exu é a própria expansão. O mensageiro de todos os mundos. É aquele que representa e transporta o axé do Deus Criador de Olodumare. E como já disse em outro vídeo aqui em meu canal, demônio é cristão. E só existe dentro das igrejas, na vida e na boca dos próprios cristãos. Exu existe aqui no nosso planeta, né, no Aie, na Terra, desde a sua formação. Exu e nenhum outro orixá, como eu já citei, não tem ligação nenhuma com o cristianismo. Até mesmo porque o culto a essas divindades africanas é muito mais antigo do que o próprio cristianismo. O cristianismo, perante ao culto dos orixás, ele ainda está engateando. É muito mais novo, muito mais recente do que o culto aos orixás. Exu, ele não julga o que é certo, o que é errado, o que é bem e o mal. Este julgamento é nosso, do ser humano. Então, é bem importante que os seres humanos parem de pegar os seus defeitos, seus próprios erros e falhas, e coloquem nos seres divinos para responsabilizá-lo pelos seus erros. Toda a ação do ser humano aqui na Terra gera consequências, que será positiva ou negativa mediante da sua própria ação. Por isso, querer punir e responsabilizar um ser espiritual, um ser divino, é cômodo, é fácil, né? Mas não é racional. Somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Então, afirmo, Exu é do bem. Exu, ele é um orixá que, quando cultuado corretamente por uma pessoa
paciente, por uma pessoa tolerante, por uma pessoa presa pela organização, pela disciplina, ele abençoa, ele te favorece. E nenhum demônio cristão, historicamente falando, abençoa e fortalece alguém. É o que eu costumo sempre dizer, até em tom meio que irônico, mas é a pura verdade. Exu é a verdade, é a vida, é o caminho. Exu é uma divindade primordial. É o começo, é o meio e o fim. Todos os cultos, antes de ser iniciado, deve-se ser reverenciado Exu, primeiramente. Exu, ele é uma divindade tão importante que sem ele não existiria culto nenhum de matriz africana. Não existiria culto a Ori, não existiria culto a Yami, não existiria culto a Babá, não existiria culto aos orixás, não existiria culto algum. Exu não é o bem nem o mal, Exu é o equilíbrio. Exu tem a capacidade de se dividir em vários e estar em todos os lugares ao mesmo tempo.